Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para vocês. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Marcos 12, 18 a 27. Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressurgirem ou ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste nos livros de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, vós estáis muito enganados, disse Jesus para aqueles saduceus. Alguns desses saduceus se aproximaram hoje de Jesus e questionaram a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles eram aristocratas, pertenciam a essa aristocracia sacerdotal de Jerusalém, eram homens intelectuais. Já os fariseus acreditavam veementemente na ressurreição. E os saduceus, querendo provar para Jesus o absurdo de que era crer na ressurreição, apresentam um caso limite. Se uma mulher desposou-se 7 homens, de qual ela será esposa lá no além? E Jesus responde em 2 palavras: depois da morte, as pessoas serão como anjos de Deus, ou seja, participantes da vida imortal, seres espirituais, que superam essa necessidade de reprodução. Então, na lei dada a Moisés, Deus se apresenta como Deus dos vivos. Portanto, aqueles que o amam não podem morrer para sempre. E ao responder para os fariseus, ou os saduceus, melhor dizendo, Jesus oferece a todos nós cristãos respostas para o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição. Irmãos, a vida após morte, ela será transformada. Ninguém vai voltar. Não há reencarnação. Há ressurreição, que é um movimento diferente. Ressurreição é vida transformada. Reencarnação é vida reformada, não é?
É uma vida reformada. Você tem que estar vindo, reformando. Quer dizer, prescinde da salvação e do poder de Deus. Nega o poder de Deus. Então, vida de ressurreição ou de ressuscitado é vida superior, elevada, dignificada, revestida de glória. Seremos como os anjos, ou seja, teremos vida espiritual. Falar que nós seremos como anjos é falar dessa vida espiritual. Participaremos com nossa humanidade na eternidade. Agora, a nossa humanidade será divinizada pela graça de Deus. Será uma humanidade, continuaremos humanos, mas transformados. É como uma nova criação inteiramente, obra de Deus. Será uma nova criação, que já começou com a morte e ressurreição de Jesus. Então a ressurreição não é coisa deste mundo, não é pensada como possível ou impossível com base na vida terrena. A vida eterna, a ressurreição, não é continuação da vida terrena, irmãos. Repito, para aqueles que têm dúvida, a vida eterna, a ressurreição, não é continuação desta vida terrena. A ressurreição é inteiramente obra e ação de Deus. Nós não ressuscitaremos somente de alma, mas também ressuscitaremos inteiramente, isto é, com a vinda do Senhor, na sua volta, Jesus vai nos dar um corpo novo, um corpo glorioso. Deus nos transformará na morte. Passaremos por um processo totalmente novo, diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, 35, 38. Então as Sagradas Escrituras afirmam-nos que seremos revestidos de imortalidade com um corpo novo. Jesus foi o primogênito dentre os mortos. E o que o Pai realizou em seu Filho Jesus, continua realizando em todos os seus filhos que tanto ama, porque Jesus levou a nossa carne para sentar no trono diante de Deus. E Ele é Deus. E Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, afirma Jesus. Acaso não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura e o poder de Deus? Aqui, Jesus apresenta o porquê de tanta confusão a respeito da ressurreição. Há desconhecimento das Sagradas Escrituras e do poder de Deus. Muitos não conhecem a palavra de Deus e não dão crédito nela. E por não confiarem em Deus, por não desconhecerem seu poder. Amados irmãos, Deus é forte e poderoso. Seu amor é mais forte que as forças da morte. Ele é o Deus da vida, e aqueles que creem nele, Ele poderá realizar sua promessa, ou seja, ressuscitar a cada um de nós, o ser humano, e fazê-lo viver para sempre. Isso é acreditar no poder de Deus, mas precisamos conhecer a Sagrada Escritura para que a nossa fé não esteja fundamentada em fundamentos vãos, mas na pedra angular, na pessoa de Jesus e no ensinamento que Ele deixou para a igreja. Tenhamos fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.